causa da disputa política, por causa da guerra contra o governo do Lula. Todos acreditavam na oposição que essa história toda do mensalão, toda essa crise política se transformaria numa crise institucional e levaria ou à queda do governo ou à derrota do Lula nas eleições. Eu resisti. Gabi, eu percorri o Brasil aquele segundo semestre de 2005, os atos públicos foram organizados em minha defesa, eu defendi da tribuna da Câmara, em todas as entrevistas, o PT, o governo, o meu mandato. Não renunciei, eu podia ter renunciado e teria sido candidato, seguramente, ou talvez eleito em 2006, reeleito agora em 2010, optei por não renunciar, porque eu tinha a consciência tranquila, sabia que eu tinha que me defender. Agora, você disse assim, você classificou a sua cassação como um julgamento político. Mas não é isso mesmo? Quer dizer, políticos não estão sujeitos a julgamentos políticos? Os julgamentos internos na guerrilha, por exemplo, Sim. Não eram políticos? No próprio PT, o PT não fez julgamentos políticos ao longo de sua história? Qual a prova que existia? Se você lê o parecer do Conselho de Ética que foi levado ao plenário da Câmara, não tem uma prova contra mim. Não há no processo no Supremo Tribunal Federal uma prova que eu tenha participado. Não há materialidade, não há conexão, não há autoria, eu não sou autor de nada. E eu não posso ser acusado de ser autor intelectual sem ser. Eu posso ser cassado pela Câmara, é um poder que ela tem. Agora, que a cassação foi injusta, ela foi. Que não tem provas, não tem. Essa convicção, a imensa maioria dos deputados sabe disso. Que me cassou sem provas, que aquilo era uma cassação política. São pessoas com quem você voltou a falar? Sim, não, eu continuo atuando na vida política do país, sempre continuei, porque ninguém no Brasil, certo, se recusa ou me vê como um corpo estranho ou alguém que não tem legitimidade, porque eu construí, a minha geração, lutou contra a ditadura, construiu a democracia, certo? Nós construímos o PT, certo? E construímos a vitória do Lula e o governo do Lula. Eu, como dezenas e centenas de dirigentes do PT, fiz parte dessa história e continuo fazendo parte, eu continuo atuando politicamente no país, sem mandato, sem ser ministro, antes sem ser dirigente do PT, voltei a ser agora membro do Diretório Nacional do PT, e eu tenho legitimidade como outros. Não é ilegal isso? Não. Eu só sou inelegível. Você fazer política não, eu tenho sem... direitos políticos, meus direitos políticos não foram suspensos. Ô Zé, mas porque, então... eu estou com direitos políticos porque não há culpabilidade, isso o Supremo deixou claro. Eu não sou culpado, eu só sou culpado de que eu for julgado. E eu quero ser julgado. Eu não quero a prescrição da pena, não quero impunidade. E mais, eu que estou sendo obrigado a provar minha inocência, o que é um absurdo, porque o ônus da prova acaba quem me acusa. Mas eu, esses anos todos, tenho lutado para provar minha inocência. E tenho conseguido. Eu estou no Supremo por uma anomalia, porque eu não era mais ministro, nem deputado, não devia ter foro privilegiado e nem pedir. Não tem nada a ver com o Supremo, o processo de acusação, que não é uma matéria constitucional. Os deputados, sim, têm o foro privilegiado. Com o maior respeito, Zé, eu gostaria de falar um pouco dessa fronteira tênue entre o legal e o ilegal. Os seus inimigos dizem que você sempre ficou no limite da legalidade ou, se quiser dizer o contrário, no limite da ilegalidade. A minha pergunta não é original, mas eu acho que cabe aqui. Os fins justificam os meios? Eu estou perguntando se você é ou está convencido de que o objetivo, sendo nobre, não importa de que maneira você vai chegar lá? É claro que eu estou perguntando isso para alguém que já foi para a guerrilha. De maneira nenhuma. Os fins não justificam os meios. Eu lutei contra a ditadura militar. Ela que era ilegal. Ela que usurpou o poder. Ela que pegou as armas e rasgou a Constituição. Eu estava do lado da legalidade. Eu estava do lado, eticamente, eu estava do lado daquilo que até a ONU dá o direito de rebelião a todos os povos para lutar contra governos que são ditaduras. No Brasil havia uma ditadura militar, se assassinava, havia censura, fecharam-se os partidos, os sindicatos, não, havia censura contra peças de teatro, contra livros, se torturava, desaparecia com os corpos daqueles que eram assassinados pela ditadura. Não havia liberdade nesse país, eu lutei pela liberdade. Quando eu voltei, ninguém mais... Eu já tive até eu conversei até naquela época, o seu Frias estava vivo, que a Folha começou a dizer que eu era o sombra do PT, o sombra do governo. Eu fui conversar com ele, falei, seu Frias, eu fui eleito presidente do Centro Acadêmico na rua, direto. Fui eleito presidente da OE, enfrentando as tropas da PM e as tropas do Exército nas ruas do estado de São Paulo.
Eu voltei para o Brasil, eu fui trabalhar na Assembleia, terminar meu curso de Direito, me elegi deputado estadual, me elegi deputado federal, fui candidato a governador, eu fui eleito presidente do PT diretamente em 2001, depois de ter sido eleito 3 vezes. Eu fui ministro do presidente Lula. Se tinha alguém que tinha legitimidade para participar do governo, entre muitos outros, era eu. Porque eu tinha sido presidente do PT 7 anos, secretário-geral 5 anos, coordenador das campanhas do presidente, todas elas, coordenador-geral na última. Eu tinha experiência, capacidade para exercer um cargo público no país. Então eu não tenho nada de ilegal, nada dessa fronteira, e sou totalmente contrário a qualquer tipo de impunidade, a qualquer tipo de leniência ou omissão perante a corrupção, perante a ilegalidade. Eu nunca atuei na ilegalidade. Quem estava ilegal era o regime militar. Depois, eu fui um homem público nesse país e me submeti às urnas sempre, às urnas, e ao debate político. Gabi, eu presidi o PT 7 anos, porque secretário-geral 5. Tudo que nós conquistamos e construímos no PT, nós mudamos o PT, foi por voto, pela discussão, pelo debate. Levava 2, 3 anos, tinha assembleias plenárias, eleições de delegados, congressos, encontros, discussões com as bancadas, com os prefeitos, com os governadores. Nada foi construído porque alguém manda no PT ou porque o Lula tomou a decisão. Tudo foi o país presenciou isso, a imprensa, os encontros do PT são abertos à imprensa, os debates do PT são públicos, as divergências do PT sempre foram discutidas publicamente. Eu dirigi o PT como equipe, com um conjunto de lideranças do PT esses anos, uma orquestra, né? Eu podia ser o auxiliar do maestro, que era o Lula, entendeu? Sempre com transparência. Nunca houve nada secreto, nada que uma decisão que foi imposta, até a intervenção no Rio de Janeiro, que eu tive que coordenar contra o meu quase irmão Vladimir Palmeira, meu amigo até hoje, foi decidida num congresso público aberto aqui em São Paulo, com todos os delegados presentes do Brasil. José, deixa eu fazer uma pergunta para terminar esse bloco. E depois eu quero falar sobre esse PT, que era e o que é. Quando você disse assim, ainda há pouco, eu estou batalhando, eu estou me defendendo sozinho. Você está sozinho? Você se sente solitário nesse resgate de imagem, vamos dizer, ou de inocência, ou seja lá o que for? Não. Eu tenho apoio e solidariedade em todo o país, em todos os setores da sociedade, do PT, dos partidos, todos que compõem o governo, das lideranças. Eu visito os estados, os governadores me recebem, os prefeitos, a oposição me recebe. Eu dou entrevista, faço palestra, faço debates. Eu tenho uma rejeição grande, maior, no estado de São Paulo, pelas características da disputa política aqui, pela rejeição que já existe ao PT e pelo... São Paulo concentra grande parte da mídia nacional, onde durante esses 4 anos eu estou sendo tratado como corrupto, como chefe de quadrilha. Então, o cidadão que vê isso, que não consegue me ouvir e estar com você, ouvir as minhas explicações, né, a minha defesa, certo? Tem o direito de ter a dúvida ou me condenar, mas eu vou recompor, como já fiz no resto do Brasil, aqui em São Paulo, a minha imagem, porque eu vou ser absolvido pelo Supremo Tribunal Federal. Eu tenho essa convicção, tenho essa certeza. Nós estamos conversando com o ex-ministro José Dirceu e voltamos logo depois do intervalo para falar da vida da guerrilha e sempre do poder. Até já.